Continuando com as aulas de hoje, dia 10, né? Agora a nossa aula de artes. Aí eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês de artes na página 101. Abram aí, gente. Página 101. É depois lá das páginas sobre o fantoche, que a maioria das crianças fizeram fantoche, ficaram ótimos os fantoches, viu? Mostrei aqui, mostrei para as meninas lá da escola, todo mundo gostou. Aí a página, ela começa, esse assunto aí, começa com uma pergunta. Como é feito o teatro de sombras? Quem sabe como é feito? Como foi criado? Onde foi que se originou? Qual a história por trás do teatro de sombras? Vocês já tiveram a oportunidade de assistir algum espetáculo com bonecos que fizessem sombra? No caso, um teatro com sombras? Isso aqui a gente vai ver nesse capítulo aqui do livro, no capítulo 16, viu? Aí na imagem tem mostrando, né, um teatro de sombra com a sombra de algumas pessoas. Então vamos lá. Coloque na página 102. O teatro de sombras. Aí diz assim na página de vocês aí, né, 102. A sombra é um fenômeno natural que acontece quando uma matéria opaca, né, pouco brilho, né, mais ou menos, ou transparente, né, que não é transparente, bloqueia a luz, ela impede que a luz passe. O tamanho da sombra pode variar de acordo com a distância entre a matéria, o objeto, matéria opaca, né, e a fonte de luz. Nesse caso aqui, as crianças estão usando como fonte de luz a luz natural, que é o sol, né? A sombra da árvore na parede, a sombra do menino no chão, vocês podem observar aí, né? Com o nosso corpo, podemos produzir sombras que criam as mais diversas figuras. Veja algumas figuras de animais feitas com o corpo, que podem ser usados no teatro de sombra. E aí tem com a mão, né, feito aí com as mãos, sombra que representa uma ave e a sombra que representa um cachorro. Na página 103, além do corpo do artista, o teatro de sombras pode ser feito com bonecos ou com outros objetos. Aí você pode ver aí, né? Teatro de sombras somente com o corpo, na primeira imagem. Na segunda, pessoas e objetos, que não dá para identificar que objetos são, né? O uso de bonecos no teatro de sombras é uma tradição do continente asiático. A gente vai ver mais lá na frente isso aqui, mais detalhado. Em países como a Índia, a China, a Malásia e na Tailândia. Então, fazem parte lá do continente asiático. Aí você tem aí, ó, teatro de sombras com bonecos lá na Malásia. E teatro de sombras com bonecos lá na Tailândia. Na página 114, você vai fazer a leitura dessas páginas, 114 a 106, viu? Então, 114 a 106, você vai fazer uma leitura bem detalhada, porque tem algumas lendas aí que é uma sugestão para você preparar um teatro de sombras, certo? Tia, mas eu nem sei como é que vai fazer isso. Como que eu vou fazer, gente? Olha, esses materiais que estão aqui no livro de vocês pedindo para essa oficina do teatro de sombras, com relação a tem caixa de papelão, pode ser que muitos tenham em casa, né? O que vai dar trabalho é o papel vegetal. Esse papel vai ser difícil de você encontrar. Mas se você não puder fazer de acordo com os materiais que estão aqui nessa página, na página 107, você vai utilizar lençóis e lanternas para fazer o teatro de sombras aí e gravar um videozinho, certo? De qualquer maneira, tia é obrigada a fazer esse da 107? Não é obrigado, porque as lojas estão fechadas, papelarias, né? E você não vai ter como comprar todos esses materiais. Depois a gente pode até voltar para esse assunto e fazer lá na escola uma oficina, né? Com a produção de algumas imagens para ensinar alguma dessas peças aqui do livro, certo? Então, se der para você fazer essa proposta aí do livro, da página 107 a 108, ótimo. Se não der, você vai improvisar, você vai usar lençóis e lanterna. Então, vamos lá para a história do teatro de sombras, certo?
Jogos de sombras. Surge na China por volta de 5000 a.C. É a projeção sobre paredes ou telas de linho de figuras humanas, animais ou objetos recortados e manipulados, né? Movimentados pelo homem. O operador narra a ação, quase sempre envolvendo príncipes, guerreiros, dragões, outros tipos de animais, outros tipos de personagem, viu? O que é? O teatro de sombras é uma arte milenar do Oriente, já vimos, né, do continente asiático. Através de um foco de luz aceso atrás de uma tela branca, imagens são projetadas para se realizar uma história. Você vai contar uma história através daquele teatro ali de sombra, dependendo dos bonequinhos, das imagens que você tenha. Pode ser a história de Peter Pan, pode ser a história da Bela Adormecida, dos Três Porquinhos. Pode variar à vontade, viu? As figuras recortadas são de silhuetas humanas, animais ou de objetos de papel, certo? Desde a pré-história, o homem encantava-se com as suas sombras. Projetadas nas paredes das cavernas, viu? As pinturas rupestres chamadas, né? A origem desta arte é incerta, pode ser na China ou na Índia, não tenho uma certeza de onde surgiu. Em cada país ganhou características populares, como, por exemplo, na China ganhou características pedagógicas. Se eu precisar ensinar para a educação infantil, digamos assim, ou até para você mesmo do Fundamental 1, uma história, uma narrativa que nós estamos trabalhando, né, sobre a história da Chapeuzinho Vermelho, sobre a história dos três porquinhos, do Lobo Mau, os três porquinhos. Eu tenho como ensinar através do teatro de sombras. E dali você vai aprender as partes daquela narrativa que a gente está trabalhando lá na disciplina de português, certo? Origem. O teatro de sombras é uma arte muito antiga, originária na China. Segundo a lenda, quando diz assim, é porque eles não têm certeza se realmente apareceu daquela maneira, né? No ano 121, o imperador Hu Ti, desesperado com a morte da sua bailarina favorita, ordenou ao mago da corte que a trouxesse de volta do reino das sombras. Caso contrário, o mago ia ser decapitado. O mago usou a sua imaginação e, através da pele de peixe, confeccionou a silhueta de uma bailarina. Colocou no jardim uma cortina branca contra a luz do sol, para assim aparecer a sombra da bailarina. Desde essa altura apareceu o teatro de sombras, daí veio a ideia. Isso aí de acordo com essa lenda, né? Não tem como eu dizer para vocês que realmente isso aí é verdade, mas apareceu a partir disso aí. E aí, gente, eu tenho algumas silhuetas, isso aí é chamado silhueta, viu? De alguns personagens. Eu tenho o cavaleiro, tenho o dragão, tenho a princesa e tenho a história dos três porquinhos aí, ó. Você pode, se puder, imprimir, recortar na folha preta, que tem lá no livro de vocês de artes. Vai dar a orientação direitinho como é que você faz isso aí. Tenho essas aqui de dinossauro. Eu quero criar um teatro de sombras sobre os dinossauros. Não tem problema, tá bem aí os moldes. Você vai só imprimir na internet, tem tudo prontinho. Isso é só para impressão. Mais outras opções de outras espécies de dinossauros. Aqui você pode criar uma história com todos esses elementos aí, gente. Com dragão, com castelo, a lua, a árvore, a fada madrinha, a bruxa, a princesa. Você que vai, a sua imaginação aqui que vai prevalecer, né? Vamos ver o que vai sair desse teatro de sombras aí de vocês, viu? E as atividades estão nas páginas 101 a 108 do livro de arte, seguindo todas as orientações, certo? Leia tudo direitinho para você poder fazer um bom trabalho. E ressaltando que não é obrigado você fazer do jeito que está aí na página 107, só se for possível e viável, certo? Se não, você vai utilizar o lençol e a lanterna, como eu falei, mas contando que você cria alguns personagens, certo?
Então, bons estudos, boa aula, até a aula de sexta-feira, porque quinta-feira é feriado, certo? Então, até mais, gente.